Joel está aí na sua Bíblia, tá, irmãos? Que falta faz o projetor de imagem? R$ 650 a manutenção. Isso nos deu uma coragem. A gente colocar umas 2 telas aqui na igreja. Porque não compensa arrumar, porque ele, usado, vale R$ 800. Usado, novo não vende mais daquele projetor. Hoje um projetor custa em torno de 4, 5 mil reais, né? Porque hoje é aqueles projetores que pega quase a parede toda da igreja, né? Então aquele 1980 por 1920 a resolução. Então, eu estava falando para a pastora Tamara, seria bom a gente pegar 2 telas, colocava uma aqui, outra aqui, e depois tinha que fazer um retorno para o Ministério de Louvor, para os irmãos que acompanham, que venham louvar. Então, irmãos, fala assim, pastor, eu vou orar por isso. Não, fala com raiva, eu vou orar por isso. Aí você fala para o seu irmão que falou assim, não é só oração nesse momento. Quem achou o livro de Joel, capítulo 1, o verso 4? O que ficou da lagarta? Está como aí na sua tradução, pastora Tamara? Gafanhoto, né? O que ficou do gafanhoto, né? O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Vamos repetir? Eu quero que você, a igreja, eu vou ler nessa versão aqui do meu celular. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que comeu o gafanhoto? Aí vem o quem? O Quantos tipos de gafanhoto você encontrou no texto? Vamos falar, qual é o primeiro? Cortador, migrador, devorador e destruidor. Então, enquanto? 4. Esse é o texto bíblico. Agora vamos lá para Joel, capítulo 2, verso 23. Capítulo 2, verso 23. Diz assim o texto. Deixa eu ler nessa versão. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos, porque ele vos dará. Algumas traduções cortam a metade do versículo, mas a tradução que está aqui é: porque ele vos dará ensinador de justiça. Diga comigo, ensinador de justiça. Ele vos dará ensinador, mais alto, crente, ensinador. Pergunta assim, pastor, o que é ensinador de justiça? O ensinador de justiça, ele está ensinando, mas ele não está preocupado no ensinamento com a placa da igreja dele. O ensinador de justiça, ele ensina a palavra viva como ela é. O ensinador de justiça ensina querendo o crente gostar da palavra ou não gostar, ele é ensinador de justiça. Era para você dar um glória a Deus. Por quê? Porque aqui vocês têm ensinadores de justiça.
Você vem para o culto todo feliz, mas vem aquela palavra que você não gostou, mas é uma palavra que a Bíblia está afirmando, você fica até com aquela cara de desviado, mas a palavra vem, te enche, te fortalece, aí você fica firme na fé. E Deus vos dará ensinador de... E depois que Ele dá ensinador de justiça, o que acontece? Depois que Deus dá o ensinador de justiça, aí Deus dá para você a chuva. Mas só um glória a Deus, misericórdia. Vocês estão aprendendo a palavra, estão sendo ensinados na palavra, aí o entendimento abre, o coração abre e a chuva, a bênção de Deus vem. E qual é a primeira chuva que desce? A chuva temporã. Diga, qual é a chuva temporã, pastor? É a chuva que vem fora do tempo. Você não está esperando, mas ela vem. A chuva temporã é aquela bênção que você não está esperando, mas ela vem. A chuva temporã você não está nem esperando chover, ela vem de repente. Aí você não tem guarda-chuva, você não tem nada, Deus te pega de repente. Profetiza para alguém, o de repente de Deus. Não, com mais raiva, fala para o de repente de Deus vai te pegar hoje. A chuva de Deus vai te pegar hoje. E se a chuva temporã é antes do tempo, você não está nem esperando, não tem data marcada, o pessoal nem sabe quando ela vem, aí depois tem a chuva seródia. Qual é a chuva seródia? Depois do tempo. Já passou a chuva, já passou tudo, aí Deus fala, ainda tem mais um pouquinho para você. Ah, você não está acreditando não. Você está pensando que já acabou o que Deus vai fazer na tua história? Você está pensando que já acabou o que Deus vai fazer na tua casa? Ainda Deus está dizendo, tem chuva para vir sobre a tua família, sobre a tua casa. Se assente dando glória a Deus, irmão. Vamos lá, irmão Paulo. O ensinador de justiça, ele não está apegado à placa. Ele não está apegado a conceito doutrinário. Ele está apegado à palavra de Deus. Aí quem não é ensinador de justiça, ele prega uma palavra ou ensina uma teologia, defendendo a placa A, defendendo a placa B, defendendo a teologia A, B. Mas o ensinador de justiça não. Ele ama a Bíblia, ele ama a palavra. O ensinador de justiça não está ligado à doutrina do homem, o ensinador de justiça está ligado com os céus. Porque a Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Quando você aprende com o ensinador de justiça, você aprende também a buscar a justiça de Deus e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está aí? O inimigo, escute bem o que eu vou falar. O inimigo, ele sofre muito para ser o nosso inimigo. Pastor, como assim? O inimigo, ele sofre para ser o nosso inimigo. Diga para o seu irmão, o diabo sofre para ser o seu inimigo. Quando o diabo olha para você, o que ele vê? Diga assim, árvore. Diga mais alto, árvore. E se o diabo, quando olha para você, pastora Tamara, ele te vê árvore, o que ele mais teme na sua vida é o quê? É a chuva. Só porque você falou isso, meu Deus, eu vou repetir. O que o diabo mais teme, quando ele olha para você, ele vê você como uma árvore. O que ele mais teme é que ele sabe que a árvore depende do céu, depende da chuva. Então quando o diabo olha para você, ele vê você uma árvore. E quando ele vê você uma árvore, ele vê que você está dando fruto tempo e fora de tempo. Você não depende de porta de presidente, de governador, de prefeito. Você não depende do homem. Você depende do céu. É por isso que você está de pé. É por isso que você está de pé. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então eu quero dizer que
Para o diabo, não é tão fácil ser diabo. Porque o diabo, ele é um ping-pong na mão do nosso Deus. A Meire está assim. Porque o diabo tem uma missão difícil contra aqueles que são árvores plantadas. Porque a função do inimigo é nos destruir. A função do diabo é preparar setas e ciladas para nos derrubar. Quando eu falo que o inimigo, ele é servo do nosso Deus, é porque a gente não entende, entrega a autoridade que ele nunca teve, é os crentes que dão autoridade para ele. Sabia disso? Se a gente soubesse a autoridade que nós temos em nome de Jesus, a gente não dava autoridade para o diabo. Você não tinha medo dele, você não tinha medo das ciladas dele, você não tinha medo das armadilhas dele. Por quê? Porque o nome de Jesus está sobre todo nome. Você já viu aquele pregador no culto pentecostal, quando ele prega? Levanta a mão e dá um glória a Deus para o diabo ouvir. Você já ouviu isso? Não, fala a verdade, desvia não. Já ouviu? Eu até falei isso aí também. Mas o glória que você dá aqui não é para o diabo ouvir, é para Deus ouvir. Já que você não deu um glória hoje ainda, manda um glória que Deus vai ouvir o seu glória, a sua adoração. Satanás não precisa ouvir o seu glória, Satanás não precisa ouvir a sua adoração, porque a sua adoração é para Deus, é Ele que vem receber a sua adoração. Então o seu glória não é para Satanás, o seu glória não é para demônio, o seu glória é para Deus, é para Jesus. Olha o texto, no verso 4 vai dizer: o que deixou o gafanhoto cortador. Diga assim: o que deixou o gafanhoto cortador. Aqui está falando, irmão, que o gafanhoto veio fazer a sua primeira missão na árvore. O gafanhoto veio fazer a sua primeira missão na árvore. E nós somos árvore. Repita mais alto: nós somos árvore. Jeremias capítulo 17 verso 8 vai dizer: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Diga assim: não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. A árvore que está plantada na palavra, no evangelho de Jesus Cristo, ele não tem medo da tempestade, ele não tem medo do deserto, ele não tem medo da provação. Pode vir o que for, a árvore sabe que está firmada em Cristo Jesus. Quem alimenta a árvore é o próprio Jesus. E quando você vem para um culto que está plantado na palavra em Cristo Jesus, a missão do diabo é querer te derrubar. Diga: é querer me derrubar. Jeremias 46, 22 vai dizer: a sua voz irá como a da serpente, porque marcharão a um exército e virão a ele com machados, como cortadores de árvores. Diga assim: os cortadores de árvores estão prontos com os machados, querendo ver a minha derrota, querendo ver a minha queda, querendo ver eu parar de orar, querendo ver eu parar de jejuar, querendo ver eu parar de ler a Bíblia. Mas eu tenho uma palavra profética: nenhuma ferramenta, levanta a mão lá em cima, nenhuma ferramenta Bia, nenhuma ferramenta Severina, nenhuma ferramenta Dai vai ser preparada contra a tua vida. Ninguém toca na tua raiz, ninguém toca na árvore. Por quê? Porque é Deus que cuida de você. Bata no seu irmão, diga assim: o crescimento vem de Deus. Ei, os cortadores de árvore não vai chegar perto da tua vida. Os fuxiqueiros não vai chegar perto da tua casa. Ei, irmãos, caluniadores não vai chegar perto de você. O machado deles não vai chegar perto de você, porque Deus está te guardando. Mas existe
aquelas árvores que dá muito fruto, muito bela, muito bonita, que ela começa a passar a se exaltar. Olha de lado para o seu irmão, vê como está ela, se está ainda crente, se ainda está firme. Diminuiu glória, irmão. Diminuiu aleluia. O que Ezequiel vai dizer, 17, verso 24: assim saberão todas as árvores do campo que eu, diga todas as árvores do campo que eu, sou o Senhor, abati a árvore alta. Quem é que abate a árvore alta? Quem é que abate a árvore alta? Não é porque você é árvore que é humilhar quem está nascendo agora. Um dia você foi pequeno. Se tem alguém na internet soberbo aí, toma cuidado, porque quem abate a árvore alta é o Senhor. Um dia você começou do zero, um dia você começou com a portinha, um dia você não tinha ninguém como seguidor, um dia você não tinha dinheiro, usava roupa emprestada, aí hoje Deus mudou a tua história, quer humilhar quem está começando agora. Mas eu tenho uma palavra de Deus para quem está começando agora, dizendo: ei, se humilha na mão do Senhor, porque no seu certo tempo Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Diga para duas pessoas, diga: Deus vai te exaltar, meu filho. Diga: Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. Fique em paz. Letícia, Ele abate a árvore alta. Diga: árvore alta. Elevarei a árvore baixa. Diga assim: Ele eleva a árvore baixa. Então você está dependendo de alguém para te ver, para te levantar, para te erguer. Ele está dizendo: a árvore baixa, a árvore que não tem, a árvore que é pequena, quem dá o crescimento, Ju? Quem dá o crescimento, Rafa? Talvez hoje você é uma árvore pequena, mas Deus está dizendo: eu vou te levantar, vou te levantar, vou te levantar, eu vou te levantar. Se Ele abate a árvore alta, Ele levanta a árvore baixa. Diga para o seu irmão, se bata no peito, bata no peito. Eu sou árvore. Olha o texto: sequei a árvore verde. Repita: sequei a árvore verde. Aleluia. Sou top. É top, cuidado. Jesus, tem um texto lindo. Jesus está saindo de Betânia. Betânia é a terra dos figos. Jesus não come figo lá em Betânia. Ele sai de Betânia e encontra uma figueira no meio da estrada. A Bíblia diz que a figueira está bonita, cheia de folhas. Aí Jesus quer comer, porque a Bíblia diz que Jesus está com fome. Ele pede um figo, mas a figueira não tinha, só tinha. Tem gente que só tem aparência. Tem gente que só vive de aparência, só tem folha. Aí Jesus fez o quê? Vai lançar uma palavra. Aí você fica coçando a cabeça e fica dizendo: pastor, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Diga, pastor, por que Jesus amaldiçoou? Porque o lugar de crescimento era dentro de Betânia. Mas ela escolheu nascer e crescer fora do lugar que nasce figo, fora do lugar que nasce fruto. Então tem gente que já não quer mais crescer no ambiente que Deus escolheu para ele crescer. Ele é um rebelde, ele quer sair e acha: eu vou rebelar, eu vou sair, eu vou começar, aleluia, a fazer o meu próprio ministério. Aí Deus olha e diz: você pode até sair sem a bênção, sem a proteção, sem a marca, mas você pode até crescer, mas não vai dar fruto. Diga para o seu irmão: nem todo crescimento é resultado de fruto. Diga: tem muito sequestrador de fé por aí. Dá um glória aí, gente. Então Jesus, Ele vai nos ensinar que a gente tem que crescer num ambiente que Ele nos instalou do crescimento.
Diga assim, ela começou até no lugar certo, mas preferiu sair do propósito. Diga assim, até cresceu, mas no lugar errado. Preferiu crescer sozinha, sem pastor, sem liderança, sem ninguém. Diga assim, cresceu, mas secou. Pastor, mas não vai para frente, pastor, não sei o que acontece. Eu sei. Pastor, nada que eu faço não vai para frente. Eu não sei o que está dando. Eu sei. Está seco. Porque fez sem a direção. Cadê Gabriel para falar dizes? Então a primeira missão aqui do gafanhoto cortador, ele vai agir, diga assim, ele vai agir. Você sabe que a árvore, ela precisa de chuva, diga assim, chuva. Se a árvore precisa de chuva, o cortador é o tipo de gafanhoto que ele vai agir nas folhas da árvore. Mas Severina, o cortador vai agir nas folhas da árvore. Já percebeu que quando chove muito forte, aquela chuva vem, começa a chover, a folha, ela não tem a capacidade de absorver a água, porque ela cai no solo. Então a chuva forte, a chuva pesada, é na verdade somente para alimentar, não a folha, mas a raiz. Pastor, como eu alimento a folha? De madrugada, tem algo que acontece na natureza, chamado orvalho. O orvalho, ele cai de madrugada. É individual. Meu Deus, o orvalho é individual, é pela madrugada. Talvez aqui no grupo de oração só pega a raiz, mas o orvalho ninguém está vendo, é gota por gota. É um pouquinho lá na casa da Neidinha, é um pouquinho lá na casa da Cidinha. Aí Deus está dizendo, eu alimentei a raiz, mas eu quero alimentar a sua vida particular, o seu individual. O propósito de Deus é alimentar a raiz, a estrutura, a igreja. Mas o propósito de Deus é que se levante intercessores pela madrugada, porque é individual. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Deus está dizendo para alguém, eu quero te encontrar pela madrugada. Começa a pegar folha, e a folha começa a se alimentar de madrugada daqueles pinguinhos do orvalho. Mas é aqueles pinguinhos que alimenta a folha, que deixa a folha verde, que deixa a folha de pé para o outro dia amanhecer. Por que só de madrugada, Daisy? Porque é algo silencioso. A chuva todo mundo escuta, mas o orvalho não é só você e Deus. É aquele propósito que ninguém viu, Facebook não viu, Instagram não viu, o pastor não viu, a igreja não viu, mas de madrugada você está lá. E Deus está dizendo, eu estou tocando com o orvalho, a minha unção. E quando Satanás olha você sendo alimentado pelo orvalho da madrugada, ele diz, eu tenho que destruir essa árvore. Eu tenho que acabar com essa árvore. Satanás vai ter que fazer um projeto para querer destruir. Mas nesse projeto ele não pode começar pela raiz, porque a raiz já está inundada com a oração, com a água viva, a palavra de Deus. Então ele não toca na raiz. Aí ele olha e vê também que não pode tocar no tronco, porque fala de estabilidade. Ele olha e vê que não pode tocar na casca,
da árvore. Ele não pode começar pelos galhos. Ele disse: eu vou começar a derrubar ela pelas folhas. Por que a folha, pastor? Porque a folha está ligada ao orvalho que desce pela madrugada. A folha fala do processo de intimidade, da oração, do processo de intimidade que você tem com Deus. Diga assim: as folhas representam comunhão. Diga mais alto: as folhas representam comunhão com Deus. Então Satanás, para querer te derrubar, ele vai começar a tocar nas folhas da árvore. Ele vai começar a arrancar. E isso simboliza o que, pastora? Aquela vontade que você não tem mais de vir para o culto. Ele já está tocando nas folhas. Não tem mais prazer de ouvir uma palavra de Deus. Ele já está tocando nas folhas. Não tem prazer mais de orar. Ele já está começando a tocar nas folhas. É uma agonia com o celular, é uma agonia com isso. Ele já está tocando nas folhas. Você não consegue mais ter comunhão com Deus. A primeira coisa que o diabo toca é nas folhas, comunhão com Deus. Diga para o seu irmão: se ele já está começando a tocar nas folhas, cuidado, senão você pode ir para o beleléu. Olha o verso 7 do capítulo 1, vai dizer: e destruiu as minhas videiras e desolou. Diga alto: desolou. Desolar irmã Ana, arrancar as folhas. Destruir as folhas, tirar as folhas. Quando Satanás arranca suas folhas, quando Satanás começa arrancando as folhas da sua árvore, sabe qual é a principal coisa que ele está arrancando da árvore? O pulmão da árvore. A árvore vai ficando sem vida, porque ele vai tirar o pulmão da árvore. Já viu aquele crente, irmão, que o diabo está arrancando a folha? Ele não consegue mais ficar perto de um irmão que ora. Ele não consegue no culto mais adorar a Deus, porque o diabo já está arrancando as folhas, e as folhas falam do pulmão da árvore. Porque sem pulmão você não consegue mais respirar a presença de Deus. E o Salmo 150 vai dizer: tudo que tem fôlego, talvez você veio aqui hoje e está dizendo: pastor, nem vontade de dar glória eu tenho mais, nem vontade de adorar eu tenho mais. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui: ainda há esperança. Vai voltar a cantar, vai voltar a adorar, vai voltar a orar. Essa preguiça espiritual vai ter que sair, porque Deus está entrando nesta casa dizendo: comece a me louvar, que eu te dou força, eu te dou força, eu te dou força. Segura na mão do seu irmão, diga: receba ânimo, em nome de Jesus. Diga para o irmão da direita, para o irmão da esquerda: receba ânimo hoje, receba pulmão para glorificar, para respirar, para adorar. Então o diabo olha e fala: eu vou destruir ele, mas vou começar pelas folhas. Arranca a adoração, arranca a vontade de estar no culto, arranca a vontade de se consagrar, arranca a vontade de ler a Bíblia. Eu começo a destruir ele. Aí talvez os demônios que foram encaminhados para destruir aquele crente
chega para Satanás e diz assim: ô Satanás, ô chefe, nós já arrancamos as folhas, já era. Ô chefe, acabou, arrancamos as folhas, ele não adora mais, ele não glorifica mais, ele não tem vontade de ir para a igreja, ele não consegue mais adorar. Chefe, já era, pode esquecer. Aí o chefe, Satanás, olha: seu imbecil, seu burro. Mas chefe, eu tirei as folhas, chefe. Você não entende nada de Bíblia, você não entende nada de palavra, porque a Bíblia diz: porque há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore que se for cortada, que ela se renovará. Se renovará. Pode tirar a folha, mas se está de pé, tem renovo de Deus. Talvez alguém aqui não quer ressuscitar, porque está dizendo: deixa eu ouvir o diabo, é melhor do que ouvir Deus. Mas eu vim com uma palavra profética. Ainda há esperança para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua vida. Então levanta a cabeça, irmão, levanta a sua mão, porque hoje você sai daqui de pé. Bata na mão do seu irmão, bata na mão dele, diga assim: as folhas podem estar cortadas, mas ainda tem esperança para você. Pode estar cortada, mas Deus está dizendo: eu posso levantar. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso? Negar é agachoremegácia. Aleluia. Então a função do primeiro é o cortador. Ele arranca a folhagem, as folhas. E o diabo diz assim: ô chefe, eu não sabia que mesmo sem folha ainda há esperança para ele. Talvez você venha cambaleando para o culto e fala: não vou nem dar glória hoje. Aí Deus fala: calma. Calma por quê? Aí Deus fala assim: ó, que é isso, pastor? Ao cheiro. Não é nem as águas, ao cheiro. Ao cheiro das águas. E essa água representa, tipifica o Espírito Santo de Deus. Ao cheiro das águas vai ter fruto novo. O que ficou do gafanhoto cortador? No verso 4 vai dizer que vem o gafanhoto migrador e comeu. Existe uma árvore na árvore. Existe uma parte na árvore que Deus deixou que é incrível. Pergunta o quê? Dentro da árvore existe algo incrível que Deus deixou, que é uma caderneta de poupança. Reserva. Diga reserva. Diga mais alto: reserva. E isso é chamado a cortiça que está debaixo das cascas da árvore. Uma árvore que tem cortiça, ela aguenta de reserva com água por 12 meses. Uma árvore que ela tem reserva com cortiça, ela aguenta 12 meses. Aí Satanás está dizendo: eu arranquei as folhas, eu arranquei a adoração, o orvalho não vai mais pegar na folha. Mas aí o Satanás fica furioso. Pergunta por quê? Porque quando olha para você, dentro de você, lá dentro, Deus deixou uma reserva. A
água não está caindo, mas dentro de você, dentro da árvore, tem uma reserva que faz você caminhar pelo menos 12 meses de pé. 12 meses de pé. E essa reserva é o que, pastor? Pergunta, a reserva é o que, pastor? A reserva é aquilo que o crente acumula durante o tempo na casa do Senhor. Sabe aquele jejum? Reserva. Sabe aquela oração? Reserva. Sabe aquele clamor? Reserva. Sabe aquele propósito? Reserva. Aí o diabo olha para você e diz: tirei as folhas, tirei as folhas. Mas aí Deus vem lá do céu e diz: mas tem reserva. Mas tem reserva. Mas tem adoração de reserva. Você pode adorar. Você pode adorar a Deus porque tem reserva dentro de você. Diga assim: Satanás fica maluco. Sabe por quê? Porque mesmo sem folha, ele olha para você que é árvore, mesmo sem folha, Meire, você está de pé. Mesmo sem folha, você está de pé. Não tem folha, mas está de pé. Não tem folha, mas está de pé. Aí Satanás fala: ele não caiu, ele não desviou, ele não parou, mas ele está de pé. É oração. Diga com o seu irmão, diga para ele com raiva, diga para ele assim: se tu soubesse o que tem acumulado aí dentro de você. Então a função do migrador, pastora Tamara, é tirar a casca da árvore. Tirar o quê? Por que tirar a casca? Pegar e tirar reserva. Eu vou tirar a casca, Dena, porque ela está sem folha, mas tem reserva, e eu tenho que tirar essa casca para chegar até na reserva e tirar tudo que ela tem. Porque depois da casca ele vai encontrar a reserva. E como Satanás tira a casca? Bora lá. Com ofensas. Satanás olha para você e diz: você não serve para nada. Você não tem autoridade espiritual. Você não é de ninguém. Quem é você para falar alguma coisa? Satanás começa a nos humilhar, nos machucar. Ele começa a tocar nas cascas, e isso vai deixando ferida, e isso vai deixando dor, porque ele está tirando e mexendo nas cascas. Vai deixando dor, vai deixando ferida, e aquilo cria uma ferida de tanta ofensa, de tanta palavra negativa. Aí o diabo chega: chefe, tocamos no reservatório, tocamos nas cascas, fizemos feridas profundas nesta árvore, fizemos feridas profundas na vida dela, na vida dele. Ela não vai mais adorar, chefe. Ela não vai mais conseguir, chefe. Por quê? Porque a cortiça fala, pastora Tamara, da comunhão. Tanto ela recebe água de cima, o diabo quer tirar essa comunhão que você tem com Deus. O que vem de cima te sustenta embaixo, o que vem de cima te sustenta aqui na terra, o que vem de cima te cura, o que vem de cima te restaura. Então o diabo, o foco dele é querer te ferir, arrancar, tirar. Chefe, ferimos a Itamara, ferimos a Ju, ferimos a Edna, ferimos, está ferida, não tem mais o que fazer com ela, já era. Aí o diabo olha assim, Samuel, fala assim: seu idiota, seu imbecil, você não conhece a Bíblia mesmo dos crentes, você não conhece a Bíblia deles.
Mas chefe, está ferida, está com marcas, está toda quebrada, chorando. Mas ela ainda está de pé. Se deixar ela de pé, mesmo ferida, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que sara a ferida. Você deixou ela de pé ferida, isso é um perigo, porque Deus diz que Ele sara a ferida. Tem remédio para a tua ferida hoje aqui. Tem remédio para o teu coração hoje aqui. Deus está dizendo: eu vou começar a tocar na ferida. Para quê? Para cicatrizar. O Espírito Santo está dizendo para alguém: eu te toco hoje. Você não caiu, está ferida, mas está de pé. Está ferida, mas está andando. Aí Deus vai dizer para você: é hoje o dia que eu marquei para curar essa ferida e fazer uma cicatriz. Apanha tanto, chora tanto, mas ainda está de pé. Humilharam tanto, fizeram tanto, mas ainda está de pé. Por quê? Porque Deus entrou na ferida e fez uma cicatriz. Então o diabo não entende que ele está sendo a favor de Deus para te abençoar. Porque a cicatriz é só para te levar para o propósito de Deus. A ferida é só para te levar para o propósito de Deus. Porque essa ferida vai passar, vai sarar. Deus vai fazer uma cicatriz aí. Aí você vai olhar para a cicatriz e vai dizer: quase morri. Estou marcado, fui ferido, mas Deus me levantou de novo. Eu tenho uma palavra de Deus para quem quer ser curado aqui nesta noite. Essa ferida só vai ser mais uma história de testemunho, de livramento. Essa situação que você está passando, Deus manda dizer: é só mais uma página para você virar na tua história, na tua vida. Lembra de Jesus? Jesus tem uma promessa. Aí a promessa é que Jesus, ele teria que passar pelo Egito. Mas se Herodes não força a barra, pastora Tamara, ele não iria passar pelo Egito. Herodes teve que se levantar e eles teve que correr. Então, Samuel, Deus prepara Herodes para vir contra a gente, para a gente ser empurrado para o propósito e para a promessa. Para o propósito e para a promessa. Por quê? Porque se Herodes não se levantar, a gente fica na zona de conforto e não sai do mesmo lugar. É por isso que vem a prova, é por isso que vem a cicatriz, é por isso que ele se levanta, é por isso que ele calunia, é por isso que a porta fecha. Por quê? Porque ele está te empurrando para você viver o melhor de Deus. Fala sério, se Deus não te empurrar, você não sai daquela cama, você não sai daquele espaço, você não sai daquele lugar. Aí Deus fala: eu tenho que levantar Herodes só para cumprir a minha promessa na tua vida. Então para de mimimi. Ai Deus, por quê? É Deus que levantou. É Deus que colocou Herodes contra você. Pastor, o que é que eu faço? Fecha a boca, sai do lugar de comodismo e vai viver a promessa. Vai viver o que Deus tem. Vai viver o que Ele tem para você. Aí Deus te dá um novo desafio. Aí você fala: não, Senhor, eu não quero um novo desafio porque aqui eu estou bem. Tá bem? Então vou mandar Herodes para você. Aí sangue e fogo não, filho, é a realidade. Se quiser viver o evangelho água com açúcar, fica no seu lugar. Mas se quiser viver a promessa, as pessoas vão fechar a porta, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão te ignorar. Mas se prepare, a promessa vai ter que nascer. Jó capítulo 5. Porque ele faz a ferida e ele mesmo
Sara. Quem faz a ferida? Ele mesmo sara. Ele manda a tempestade. Ele mesmo acalma. Pastor, por quê? Porque senão você fica com essa cara desanimado. Aí Deus quer fazer você se levantar. É Deus que levanta gigante para você. É Deus que coloca você na cova dos leões. É Deus que coloca você na fornalha ardente. Aí você está dando a honra para o diabo. O diabo fala, não foi eu não. Eu quero destruir você. Mas Deus quer exaltar você. Diga assim, Deus está sarando a ferida hoje. Oséias capítulo 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Vinde e voltamos para o Senhor. Pastor, por que a ferida? A ferida é só para você voltar para o Senhor. Faz tempo que você não ora, né, crente? Confessa o pecado. Faz tempo que você não jejua, né? Não, estou falando só você. Sem tirar foto e dizer, eu estou orando. Não, só você. Aí Deus fala, não está orando não, né? Você vai orar. Vou levantar um Herodes para você. Vou levantar uma situação para quê? Para você se levantar e orar. Aí Deus fala que ata as feridas. Ata as feridas. Está todo enfaixado, machucado, doendo, mas está de pé. Está chorando aqui, dando glória aqui, mas está de pé. Não consegue mais nem falar com Deus nada, porque não tem nem mais voz, nem mais lágrimas, não tem nada, mas está de pé. Aí o diabo olha, já arranquei a folha, já toquei no reservatório, já fiz ferida nele, nela, ainda está de pé. É um trabalho para o diabo derrubar crente de verdade. Não estou falando de labacé, estou falando de crente. Crente de verdade é um trabalho que o diabo tem. Ele vem todo enfaixado para a igreja, e o diabo fala, você está aqui, infeliz. Era para você estar em casa, dormindo, chorando, depressão, tomando tarja preta. Era para estar se lamentando. Aí você diz assim, eu estou ferido, mas estou aqui. Mas está sem reservatório, estou sem reservatório, mas eu estou já sentindo o cheiro das águas aqui nesta reunião, aqui na terça da palavra, aqui na vida com Deus. Então prepare, porque Deus hoje vai encher o teu reservatório. Hoje vai ter água no céu. Eu quero profetizar, irmão, que esse culto não será mais um culto na tua vida. Esse culto vai ser um culto que Deus vai te curar, que Deus vai te levantar, que Deus vai te restaurar. Então quer dizer que o segundo diabo não conseguiu. Aí tem aquele hino, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus. Aí o diabo fala assim, você não conseguiu? Vem outro. E qual o outro que vem? Devorador, devastador. Vai lá e derruba ele. Um só tirou folha, o outro só deixou ferida, mas vai lá e derruba ele. E esse que vem para devorar, ele vai no interior, no cêner da árvore. O cêner é a parte que fica interna da árvore. O cêner é o que dá durabilidade para a árvore. É interessante que eu estava lendo sobre o cêner da árvore. O cêner, pastora Tamara, ele tem um mecanismo de defesa. Esse cêner, ele não deixa o cupim encostar na árvore, mesmo sem reserva. Era para você dar um glória, irmão. Mesmo sem folha, o cupim não chega perto. O cupim não toca. O cupim fica doidinho para dizer, eu vou subir nessa árvore para destruir. Aí o cêner que a árvore tem, fala assim, ela está protegida.
está protegida. Diabo não toca na tua casa, no teu filho, na tua família. O diabo não toca nessa igreja. O diabo não toca nos obreiros. O diabo não toca nas crianças. Por quê? Porque nenhum cupim do inferno vai chegar perto de alguém que está quase caindo. Está quase, mas não caiu, está de pé. Sabe qual é o nosso mal? A gente só quer dar valor para quem tem folha. A gente só valoriza quem tem folha e quem tem fruto. Quem já não tem folha mais, quem não tem reserva, a gente larga de mão. Mas o nosso Deus é diferente, Ele protege. Talvez alguém abra mão, mas Deus fala: pode deixar que eu cubro você com as minhas asas. Você está no esconderijo do Altíssimo de Deus. O Sêner dá durabilidade para a árvore. Diga assim: é por isso que eu estou de pé. Não, bata o pé assim, vai. É por isso que eu estou de pé. Então o devorador, ele quer tocar no Sêner. O Sêner é como se fosse aquilo que reproduz. É como se fosse o sangue da pessoa. É aquilo que fosse um sistema de sangue da árvore. Aí quando o devorador come um Sêner, consegue chegar no Sêner, consegue começar a devorar o Sêner, sabe o que vai acontecer com a árvore? Sabe, pastora? Os galhos vão começar a cair. Tocou no Sêner, naquilo que é interior. Os galhos começam a cair. Os galhos não tem mais aonde se segurar. E o diabo é assim, ele toca no Sêner. O Sêner fala dos galhos. Os galhos não tem aonde mais se sustentar. Já percebeu quando você está machucado, ferido? Você procura alguém para se sustentar? Não tem mais ninguém. Você procura alguém para te socorrer? Sumiu. Porque o diabo tocou no Sêner. O Sêner é que traz o sustento. E às vezes você só estava de pé por causa de uma palavra de alguém, e o diabo tocou nesse Sêner para tirar o total apoio que você tinha para derrubar os seus galhos todinho. Ele quer tirar o meio de sustento. Aquelas pessoas que oram por você, aquelas pessoas que jejuam por você, aquelas pessoas que encorajam você. Aí o diabo começa a dizer: tiramos a folhagem, chefe. Acabamos com as folhas, acabamos com os frutos, tiramos a casca da árvore todinha. Está arrebentada, está ferida, está sem nada. Chefe, tiramos o Sêner. Essa árvore não tem mais galho, essa árvore não tem mais sustento, essa árvore não tem mais nada. O diabo começa a olhar e dizer: vocês não conhecem Bíblia, vocês não conhecem o Deus desse povo. Tocou em tudo, tocou. Está sem folha, está sem galho, está machucada, está toda debilitada. Mas ainda ela está de pé. Pastor, eu estou sem força, estou debilitado. O diabo tocou na folha, o diabo tocou no galho, o diabo tocou em tudo que eu tinha, me deixou ferida, me deixou marcas. Mas ele ainda não tocou e nem vai tocar na raiz. A sua raiz está intacta. E a raiz fala do firmamento da palavra. E quando eu falo isso, eu sinto uma unção, porque o diabo sabe que uma gota d'água que cair nessa raiz, ela vai começar a se movimentar na raiz, e aí a árvore vai começar a ter vida novamente. Uma gota d'água é suficiente para trazer vida novamente. Uma gota d'água é suficiente
suficiente para alguém voltar para sua casa de pé depois de um culto desse. Deixa eu dizer para você, ter folha bonita é bom, ter fruto bonito é bom, ter galhos são bons, ter, aleluia, o cêner é bom, mas a coisa mais importante de uma árvore estar de pé é a raiz. Está quebrada, mas a raiz está inteira. Está machucada nesse culto, mas a raiz está inteira. Ainda dá glória a Deus, ainda dá aleluia, ainda continua. O segredo, igreja, de você estar em pé, o segredo de você estar aqui nesta noite, não é, aleluia, a palavra do seu pastor, não, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela chega nas raízes mais profunda, aí vem como água, aleluia. A Bíblia diz que nós somos árvores plantadas juntos de ribeiros, e há um ribeiro aqui chamado Espírito Santo, e está dizendo: hoje se prepara, porque você entrou aqui de um jeito, mas vai sair daqui cheio de vida, vai sair daqui cheio da glória, vai sair daqui. Se eu fosse você, eu dava glória a Jesus. Sai, tem adorador aqui nesta noite. Abra sua boca, abra sua boca. Tem raiz, irmão Paulo, tem raiz, Letícia, tem raiz, então tem água, tem água, tem água. Tiramos a folha, que é a oração, mas ainda é muito pouco. Tiramos a casca, que é as experiências que ele tinha, mas ainda é muito pouco. Pergunta por quê? Talvez o diabo olha para o outro e fala assim: é muito pouco ainda. Porque ele aprendeu na igreja. Ensina a criança no caminho, para que quando ela estiver mais velha, não se desvie do caminho. Você está vendo ele, você está vendo ela? Aprendeu no culto da palavra. Ela não vai ser derrotada tão fácil. Está sem folha, mas ainda tem raiz, ainda está de pé, ainda está glorificando, ainda tem força, ainda está adorando. Ela está aqui porque ela acredita. Você pode estar aqui todo despedaçado, mas se alegre. Se alegre. Por quê, pastor? Porque não tocou na sua. Você olha para a árvore toda quebrada, toda despedaçada. Alguém olha para você e diz: já era. Aí Deus fala: olha para a raiz. Está sustentada na minha presença. Mas eu tentei derrubar ela, eu tentei acabar com ela, mas vocês fizeram errado, porque você não tocou na raiz. Agora imagina, Ju, o diabo olhando para mim, para você, e o diabo perturbado. O diabo tem sacrifício de nos destruir, dificuldade de acabar com a gente. Todo dia ele faz um plano e diz: eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ele. E o diabo, ele está preocupado dizendo: vocês fizeram tudo errado. Porque até o diabo acredita. Você sem nada, mas com a raiz, você tem esperança de voltar ao que era. Se até o diabo acredita, você sem folha, sem tronco, sem fruto, sem casca, você pode voltar ao que você era, irmão. Se ele acredita que é Satanás, imagine eu e você. Eu acredito que nesta noite Deus vai nos levantar, que nesta noite Deus vai fazer a árvore crescer. Se coloca de pé. Coloca aí para Itamaracan.